Queridos irmãos e amigos, eu creio que é tempo de nós pensarmos sobre o Salmo 46 e eu gostaria então de chamar a sua atenção para os versos 9, 10 e 11. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nesse sentido, então, pensarmos sobre o Salmo 46, dos versos 1 ao verso 5, aquilo que eu poderia descrever como a firmeza nos céus. E depois, dos versos 6 ao verso 11, aquilo que eu descrevo como firmeza na terra. E eu não poderia deixar de citar agora Colossenses capítulo 3 e os versos 1, 2 e 3, que, a meu ver, descreve a estabilidade da pessoa que vive na terra, mas com fé em Cristo está projetada para a vida que transcende este contexto imediato da vida humana. Colossenses 3, de 1 a 3 diz: Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o fato de nós termos nossas vidas pela fé no Cristo ressurreto e desfrutarmos dos efeitos da ressurreição do Senhor Jesus em nossas vidas, estamos assegurados, protegidos na presença do Senhor nosso Deus. E por esta razão, enquanto a nossa peregrinação aqui durar, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e assim nos encontramos seguros, firmados nos céus e ao mesmo tempo firmados na terra. E a palavra do Senhor diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu quero chamar sua atenção para o fato de que a fé não é uma experiência individual somente, ela é também uma experiência coletiva. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. E é por esta razão que o salmista argumenta pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. E aí ele diz no verso 6, bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. E assim nós temos este Deus que, por ser o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro, causa em nós esta convicção de alma que faz com que não temamos as circunstâncias. A terra pode se mudar, os montes podem ser abalados e se projetarem, as águas podem se agitar, os montes podem se abalar. O fato é que nós não temeremos. E ao contrário, o Salmo fala nesta primeira parte que enquanto algumas águas são descritas usadas para descreverem essa agitação que acontece no mundo do salmista, nós sabemos que também o salmista se refere a outras águas que alegram, que estão
na morada do Senhor, a presença certa desse Deus. E ele diz no verso 4, há um rio, todavia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo, e esta localidade, esta cidade não será abalada. Nós sabemos que Jerusalém não tem um rio passando por ela. Esta cidade é a cidade da presença de Deus, o símbolo da cidade na qual Deus criou e habita, e assim nós temos as águas que alegram, esta moradia certa da presença do Senhor, desse Deus que nos auxilia. E o salmista diz que o Senhor Deus, ele, quando Deus fala, a sua voz causa impactos. Então, aquilo que já vinha tumultuado pelas águas, agora se derrete, as nações estão bramando e os reinos ficam abalados, porque a voz divina, ela ecoa, a voz do Senhor, ela é elevada. E a palavra do Senhor diz no verso 6 mais uma vez: bramam nações, reinos se abalam, se levanta a sua voz e a terra se derrete. E aí então você é preparado para a segunda parte do Salmo, e a segunda parte do Salmo diz, verso 7, verso 6 e o verso 7 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este refrão, ele é repetido duas vezes, no verso 7 e no verso 11. Esta é a afirmação: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto as águas estão neste tumulto, as coisas estão entrando em colapso, as nações bramam, os reinos se abalam em função daquilo que o Senhor faz e fala. O verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Então, as obras do Senhor que edificam, as obras do Senhor que são capazes de trazer desolação, como as águas que Ele criou e agitou, e elas estão agora causando este caos existencial. Olhe e observe como Deus está no controle de todas estas coisas. Ele é aquele que faz cessar a guerra até os confins da terra. Ele é aquele que faz com que os métodos de abuso e violência sejam exterminados. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros de batalha no fogo. E assim ele faz com que estas coisas cruéis e medonhas terminem, ainda que nos fins da terra. Mas aqui tem então a palavra no verso 10 dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o salmo começa com as águas, com os montes, com tudo aquilo entrando em convulsão, a terra se movendo. Depois nós vemos que as nações estão bramando, os reinos estão abalados, as pessoas estão em uma confusão existencial tremenda. E neste contexto, a palavra de Deus diz: vocês que pertencem ao meu povo, não andem, não reajam desta maneira. Vocês têm os recursos para agirem de modo diferente, porque o Deus que é soberano e permite e causa estas convulsões históricas e existenciais é o mesmo Deus que, em meio a estas confusões, mantém o seu povo de maneira serena. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E assim, através da serenidade, através da quietude, através da confiança e quem sabe até do silêncio do seu povo, enquanto todos os demais ao redor estão bramando, estão abalados, nós temos então este mistério que é Deus sendo exaltado entre as nações através da atitude de fé
do seu povo. É também uma forma de Deus ser exaltado, não obstante, uma forma gloriosa dele ser exaltado na terra através do testemunho de confiança e de segurança do seu povo. No dia 25 de janeiro do ano 1736, na travessia do Atlântico, algo aconteceu. Enquanto o navio estava seguindo o seu curso, uma tempestade teve início. E neste navio, alguns morávios de descendência alemã, estavam orando e cantando, participando do culto que estavam ali oferecendo a Deus no navio. Quando a tempestade começa e eles então continuam o culto como se nada tivesse acontecido ou acontecendo, continuam louvando e cantando salmos de adoração ao Senhor Deus. Naquele mesmo navio, no dia 25 de janeiro de 1736, havia um homem que, embora estivesse viajando com a missão de pregar o evangelho aos perdidos, observando a serenidade, a quietude de alma desses chamados morávios, ele teve a sua própria convicção de salvação questionada, passa por um processo de crise tremenda e assim chega à conclusão de que ele não conhecia o Senhor Deus Trino de Israel da mesma maneira como os morávios conheciam. E ele foi conversar com eles e ouve o testemunho de pessoas que tinham aprendido a confiar no Senhor Deus a despeito das circunstâncias. E mesmo em meio à vida ou à morte, eles permaneceriam firmes. As crianças, os adolescentes, os jovens adultos, os anciãos e anciãs, todos em serenidade de alma. Mas os demais passageiros, e todos em crise, incluindo este que se chamava John Wesley. E isto marca então a conversão de John Wesley, a serenidade de alma dos morávios naquela tempestade em 1736. Enquanto as águas bramavam, rugiam do lado de fora, enquanto as pessoas no navio gritavam e se desesperavam, ali estava um grupo de pessoas, homens e mulheres, que confiavam em Deus ao ponto de continuarem cantando como se nada estivesse acontecendo. E assim, o testemunho deles fala ao coração de John Wesley. E vocês sabem muito bem como a história segue e como John Wesley, em função desta experiência e do avivamento que acontece em sua vida, é capaz de impactar toda a história, em particular a história do Reino Unido. E assim, nós vemos como que Deus foi exaltado. E aqui vem a palavra mais uma vez. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E caminhando para o fim desta meditação, eu quero dizer que não somente Deus faz cessar as guerras nos confins da terra, Ele faz cessar as guerras num contexto muito mais próximo da nossa existência. E além disso, eu diria que Deus faz cessar as guerras dentro de nós mesmos. Porque é possível que nós não estejamos, como tantos outros, num contexto de guerra civil, num contexto de guerra marcado numa determinada geografia, mas estejamos em guerra na alma, contra outros, contra nós mesmos, quem sabe até contra o próprio Deus. Seja como for, a esperança que há neste salmo é esta, que ele é capaz de cessar as guerras até os fins da terra, bem como as guerras que existem dentro de mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que o Senhor conceda a você esta quietude, esta serenidade, esta calma neste dia tão especial. Que Deus lhe conceda a bênção de sua presença e o selo de sua aprovação sobre sua vida, para que este seja um dia muito frutífero, muito abençoado. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus soberano. Um dia frutífero e até a próxima.